Vamos lá, senhores. Nessa semana iniciamos uma nova série de vídeos com um tema que é essencial para qualquer profissional de segurança do trabalho. Sabe qual é? Saber falar em público. Como conseguir falar em público. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo SSD é o canal. Para isso eu vou dar aqui 4 dicas. Mas antes, gostaria de dar um exemplo meu. Eu lembro, na segunda série do segundo grau, professor Iracema, História, aula de História, eu tinha que dar uma palestrazinha lá na frente falar. Papelzinho na mão, sempre, como sempre, uma cola na mão, né, para explicar o que era permitido. E eu comecei a falar e aconteceu o seguinte: o papel começou a tremer na minha mão, mas tremia muito. O que eu fiz para amenizar o problema, teoricamente? Segurei no encosto de uma cadeira. Só que o meu nervosismo era tanto que a cadeira começou a tremer também. Alguém deve estar pensando, mas professor, o senhor é professor, o senhor tem medo de dar aula? Tinha muito. Aí vem logo uma segunda pergunta, que é a principal, né? E como é que o senhor conseguiu essa mágica de não ter mais medo de dar aula? Então, se você assistir o vídeo, vocês vão entender. Primeiro passo. Primeiro que não é uma mágica, né? E o primeiro passo é ter que estudar. A gente vai ter que estudar o tema para conhecer. Mas, além de estudar, tem um item que é primordial. Porque geralmente a pessoa estuda quando vai dar um treinamento. Só que ela não faz o passo seguinte, que é praticar. Não tem como fazer, principalmente se você não tem muita experiência, dar uma palestra sem praticar o assunto. Então você precisa praticar. Eu praticava com guarda-roupa. Chegava lá com guarda-roupa, conversava com ele, coisa e tal, dava todo o treinamento. Eu fazia muito isso. Então, depois esses pequenos vídeos eu pratico antes, que eu não consigo fazer de primeira. Esse aqui já é a 6ª ou 7ª tentativa. Então é preciso praticar. Para ajudar nessa prática, eu sempre me ofereci para fazer palestras gratuitas em CIPAT, workshop, tudo que é gratuito, eu vou gratuito. Facilita, porque uma coisa é falar com guarda-roupa, outra coisa é ter um público. O público vai perguntar, vai ter público que é mais difícil, tem público que é mais fácil. Isso facilita, você ganha mais prática, ganha mais rodagem, ganha mais jogo de cintura. E isso é essencial. Então, a parte de praticar pode começar por aí. Prepara o teu slidezinho e começa a dar aula para o teu guarda-roupa. E já se ofereça para algumas palestras gratuitas. O segundo passo que você tem que ter consciência é que o mais importante não é você. O mais importante é o público. Como assim, professor? Você não tem que fazer a palestra para você. Você tem que saber quem é que está na plateia. Então, por exemplo, são estudantes? São trabalhadores? São empresários? De acordo com o público, eu vou dar um foco. Vamos dar um exemplo. Eu vou falar uma palestra sobre insalubridade. Se eu vou falar para trabalhadores sobre insalubridade, eu tenho certeza que eles vão fazer perguntas pessoais, de problemas pessoais relacionados à insalubridade. Eu tenho direito a isso, aquilo? Então eu já tenho que estar preparado para esse tipo de pergunta. Se eu for falar com um público mais técnico, eles vão fazer perguntas técnicas. Então, eu tenho que me preparar pensando, ó, se eu tivesse sentado ali, o que eu gostaria de saber? Se você fizer uma palestra com esse foco, já facilita bastante também. Outra coisa é passar confiança. E como é que você passa a confiança? Primeiro, você já estudou, praticou, isso vai ajudar, lógico. Mas quando você vai falar sobre qualquer tema, por exemplo, vai dar um treinamento de CIPAT. Dentro da CIPAT, tem aquele tema que você domina mais. Desculpa, de CIPA. Treinamento de CIPA. Tem aquele tema que você domina mais dentro do treinamento de CIPA. Começa por ele. Você vai passar mais confiança, o público vai sentir confiança, e aí fica um círculo virtuoso, porque também você se sente mais confiante. Então comece sempre pelo tema que mais você domina. E a última dica: crie vínculo com o público. Por exemplo, eu comecei esse meu vídeo aqui contando uma história minha. Outro exemplo que é mais fácil de entender: você vai fazer uma integração. Quem já participou de integração, sentado na cadeira como ouvinte, sabe que o principal
objetivo ali nem é tanto absorver as informações, pelo menos a maioria. A maioria ali está com o objetivo de iniciar o trabalho, quer começar a trabalhar, está ansioso por isso. Então diga isso para ele. Olha, eu já estive sentado aí e sei que vocês estão com vontade de iniciar o trabalho, mas eu preciso, antes disso, falar algumas coisas relacionadas à sua segurança. Prometo que não vai demorar e tudo mais. Então você começa a ganhar um vínculo. Isso é importantíssimo. Espero que tenham gostado das dicas. Se gostaram do vídeo, curtam o nosso vídeo. Se gostaram mesmo, compartilhem o nosso vídeo. E eu espero vocês na próxima semana. Um abraço.